o Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. João, primário e de bons antecedentes, utilizando-se de um documento particular falso, criado por terceira pessoa exclusivamente para tal fim, obteve indevida vantagem econômica em prejuízo de Tamires, exaurindo o potencial lesivo da documentação. Descobertos os fatos dias depois, foi oferecida denúncia pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento particular falso em concurso formal, restando tipificado sua conduta da seguinte forma: artigos 171 e 304, combinado com artigo 298 na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Em resposta à acusação, buscando possibilitar que o Ministério Público ofereça a proposta de suspensão do processo, deverá o advogado de João requerer o reconhecimento, desde já, de crime único com base na aplicação do princípio da, aí as assertivas, letra A, especialidade, letra B, consunção, letra C, subsidiariedade ou letra D, alternatividade. Vamos analisar a questão e vamos passar a responder. Sempre que o caso concreto ou a sua prova falar em uso de documento falso e também citar na mesma ótica o crime de estelionato, fique atento. Por quê? Como o próprio exercício já repassou, a defesa vai ter que sustentar crime único. Por quê? O uso de documento falso foi um caminho para que João pudesse cometer o crime de estelionato. E o documento foi utilizado unicamente com esse intuito. E aí eu destaco para vocês aqui no exercício, aqui, utilizando-se de um documento particular falso, tá? Obteve indevida vantagem econômica em prejuízo de Tamires, exaurindo o potencial lesivo da documentação. Então, aqui, destaco para vocês, a documentação foi utilizada com o intuito de cometer o crime de estelionato, certo? Então, o crime de documento particular falso, de uso de documento particular falso, ele vai ser absorvido e não absolvido, tá? Absorvido pelo crime de estelionato, que é o crime maior. Então, vamos lá. Princípio da especialidade, não, por quê? O princípio da especialidade, ele diz respeito ao conflito de normas. Então, quando há um conflito de normas, lei especial prevalece sobre a geral. E não é um conflito de leis aqui, certo? Então, não vai ser princípio da especialidade, porque não há um conflito entre norma especial e norma geral. Aplica-se aqui o princípio da consunção? Sim. Essa é a nossa resposta para o exercício. Princípio da consunção. Por quê? No caso aqui, existe até uma súmula. Súmula 17 do STJ. O que diz a súmula 17 do STJ? Quando a utilização do documento falso é um crime meio para se atingir o crime fim, que é o estelionato, o crime meio, o uso de documento falso, vai ser absorvido pelo estelionato. Princípio da consunção. O crime meio vai ser consumido pelo crime fim. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Aplica-se ao caso o princípio da consunção. Lembrando, consunção, uma norma é absorvida pela outra. Aliás, um tipo penal é absorvido pelo outro. Aplica-se o princípio da subsidiariedade? Também não. Por quê? No princípio da subsidiariedade, o agente ele pratica um único fato, mas esse fato acaba implicando em dois delitos. Por exemplo, o agente ele tem uma doença venérea e ele, visando passar essa doença venérea, ele mantém relação sexual com um terceiro, visando repassar a ele essa doença venérea. Então, provavelmente esse indivíduo vai responder pelo delito de exposição à doença venérea. Aquele tipo penal previsto, eu não lembro ao certo com detalhes o que prevê o tipo penal, mas é aquele previsto no artigo 130 do Código Penal. Agora, se dessa mesma conduta resultar morte, o agente pode responder também por homicídio ou lesão corporal seguida de morte.
E aí o juiz vai ter que analisar o caso e entender qual foi a intenção do agente e se ele assumiu o risco em praticar esse crime mais grave. Mas de qualquer maneira, quando incidir as duas normas, vai prevalecer, no caso, a norma mais grave. Então, nesse nosso exemplo, se ele expor alguém a doença venérea, mas dessa ação dele acaba resultando a morte, ele vai responder por homicídio ou lesão corporal seguida de morte. Ele teve uma única conduta, mas aí implicou em 2 tipos penais, certo? Então, o mais grave vai sempre prevalecer. Mas não é o caso aqui, tá? Nós estamos falando de um crime de uso de documento falso para atingir o crime de estelionato. Certo? Então, esse princípio da subsidiariedade também não se aplica aqui ao nosso caso. E o último princípio é o princípio da alternatividade. O que é isso? Aplica-se aos delitos que têm um conteúdo múltiplo. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O que ele prevê? Esse tipo penal, artigo 33, ele traz inúmeros verbos núcleos do tipo. Então, se o agente ele praticar vários verbos daquele, guardar, armazenar, transportar, fornecer a terceiro, enfim, se ele praticar vários verbos daqueles previsto no tipo penal, ele não vai responder por vários delitos. Ele vai responder por um delito só, mesmo que ele tenha praticado vários verbos núcleos do tipo. Se ele tivesse, por exemplo, armazenado e ao mesmo tempo também transportado e ao mesmo tempo fornecido a alguém, ele não vai responder por 3 delitos, mas sim apenas por um. Então esse é o princípio da alternatividade. Diz respeito aos tipos penais de conteúdo múltiplo, que tem vários verbos núcleos do tipo, e mesmo que a gente pratica no mesmo contexto, né, numa mesma situação, vários verbos, ele vai responder por um delito só. Certo? Então, nossa resposta aqui fica a princípio da consunção, principalmente destacando aqui a súmula 17 do STJ, que prevê essa situação. Então, fiquem atentos, sempre o caso prático se apresentar para você uso de documento falso para praticar o estelionato, fique atento a essa súmula e muito provavelmente no caso vai se aplicar o princípio da consunção. O estelionato vai absorver o crime de uso de documento falso. Espero que tenham gostado dessa resolução e continue nos acompanhando.